Momento da Palavra de Deus. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para você. Tenho certeza que Deus tem falado de diversas maneiras nesta tarde para com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Continuando o nosso programa com a mensagem de hoje, nós sabemos que estamos antecedendo as comemorações do Dia Internacional da Mulher, e essa mensagem é alusão ao Dia da Mulher. A mulher que sempre está ali, a mulher que sempre esteve presente no ministério de Jesus. Muitas mulheres acompanhavam Jesus no seu ministério, como todos sabem, não é? Joana, Maria Madalena e outras Marias, Marta, não é? Muitas mulheres acompanhavam Jesus. Jesus, muitas vezes no seu ministério, se defrontou com mulheres desesperadas, mulheres muitas vezes abandonadas, mulheres passando por situações dificílimas em sua vida. Temos vários exemplos da mulher que foi pega no próprio ato de adultério, da mulher do fluxo de sangue, da mulher cananeia, da mulher que era viúva, a viúva de Naim, Marta, irmã de Lázaro. Muitas mulheres estiveram defronte de Jesus, tiveram um encontro com Jesus. A mulher sempre fez parte desse processo da religiosidade, do ministério de Jesus, e ainda hoje faz parte. Mesmo na minha igreja eu vejo muitas mulheres de Deus atuantes, mulheres de fé, mulheres determinadas. E aqui vai um exemplo de uma mulher de fé. Para você, minha irmã, para você, minha amiga, que está por algum motivo perdendo a sua fé. Não desanime. Creia, então somente. Se creres, verás a glória de Deus. Foi o que o Senhor disse para Marta. A glória de Deus é condicional, é proporcional à nossa fé. O Senhor jamais nos decepciona. E com certeza, mulher, você que está me ouvindo, Jesus também não vai te decepcionar. A mulher cananeia é um texto bíblico que está escrito lá em Mateus capítulo 15. Eu vou ler todo esse texto para que todos saibam o contexto em que se deu essa história, que essa mulher é considerada uma mulher de muita fé. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que a mulher cananeia, que saíram daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e a adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Meus queridos ouvintes, antes de tratar de alguns assuntos relacionados a esse testemunho, eu quero aqui fazer uma nota de rodapé. Por que foi que Jesus disse que não era lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Vou explicar por quê. Jesus, como enviado por Deus, como filho de Deus, como nascido da nação em Israel, como nascido em Israel, como judeu que ele era, como missionário que ele era,
como enviado a todas as nações, como prometido, lá de Isaías 53, como prometido no capítulo 7 do profeta Miqueias, como prometido pelo profeta Jeremias, que disse que em Belém nasceria aquele que haveria de apacentar as ovelhas da casa de Israel. Então Jesus, ele veio, o seu ministério era exclusivamente voltado para o povo judeu, para o povo israelita. A promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, que depois o seu nome foi mudado para Israel, se cumpriu em Jesus. E Jesus veio com o objetivo de levar a mensagem de arrependimento, a mensagem de fé, a mensagem do perdão, a mensagem de reconciliação. Primeiramente, ele se direcionou ao povo de Israel. Ele foi trazido até nós, primeiramente, para levar esta mensagem para o povo de Israel. Então, sua missão era voltada somente para o povo de Israel, naquele momento. Por isso que lá no Evangelho de João diz assim: ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí onde está o mistério? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Os religiosos da época não compreenderam a mensagem de Jesus e não entenderam que ali estava o Messias prometido. E eles o rejeitaram. Eles o rejeitaram. O mataram, crucificaram, esbofetearam, cuspiram na sua cara, chamaram Jesus de filho de Beelzebu. Todo tipo de termos pejorativos que desclassificavam Jesus como Messias, os fariseus, os saduceus, os zelotes da época, assim o fizeram, rejeitaram. Jesus, o cumprimento da sua missão era levar a mensagem de arrependimento, primeiro para o povo de Israel. Veio João Batista preparando o caminho do Senhor, e vieram muitos dos judeus, ali se arrependeram, reconheceram João Batista como profeta, e João Batista mesmo alertou aquela população, aquelas pessoas que estavam ali testemunhando o seu ministério. E certa feita João Batista viu quando Jesus veio ao seu encontro e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus veio até ele para ser batizado, João Batista quis negar-se a batizar Jesus. Mas Jesus disse: olha, não faças tal, é necessário que se cumpra toda a justiça. E Jesus, primeiramente, ele veio para os judeus. A salvação vem dos judeus. Então, naquele momento, ainda não era chegada a hora de Jesus de ele estender o seu perdão, estender a salvação para as outras nações. Porque ele queria sentir, claro que ele sabia, que ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia que ia ser rejeitado. Mas ele tem que cumprir toda a justiça. Nem um jota, nem um tio podia ser omitido da lei, da palavra, das profecias. Tinha que ser cumprido. Tinha que haver um cumprimento. Por isso que ele disse lá na cruz: tetelestai, está consumado. A partir daquele momento, quando ele está consumado, que ele morreu na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Agora Jesus sim. Agora Jesus estava estendendo o seu perdão, a sua salvação para todos aqueles que nele crescem. Foi por isso que ele, quando ele foi assunto aos céus, e ele mandou os apóstolos, os discípulos aguardarem a descida do Espírito Santo, ele disse: ser-me-eis testemunhas desde Jerusalém, né? Até os confins da terra. Confins da terra. Mas naquele momento que ele estava ali com os apóstolos, nas cercanias de Tiro e Sidom, a salvação ainda não era estendida às outras nações. Por isso que ele disse para aquela mulher que não era lícito deixar de dar o pão aos filhos, né? Primeiro aos filhos. Quer dizer, ele se referindo ao que? Ao povo judeu, ao povo israelita. Mas aquela mulher, ela teve uma revelação. Deus
fez ela compreender de que realmente Jesus tinha algo de especial. Que Jesus realmente era o Messias prometido. Ela sabia que de Jesus vinha algo especial. E que Jesus tinha algo especial para revelar para ela. Ela compreendeu quem era Jesus. Sabe por que muitas pessoas ainda não receberam sua bênção? Porque ainda não compreenderam quem é Jesus. E aquela mulher, ela compreendeu, Deus se revelou para ela, e ela compreendeu quem era Jesus. E ela sabia que Jesus era capaz de resolver o seu problema. E Jesus só atendeu, porque, meus irmãos, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, Jesus não resiste à fé. Jesus não resiste àquele que tem confiança nele. Jesus não resiste àquele que tem uma fé genuína voltada para ele. O que aconteceu? Há vários relatos de história, de fé, amor e coragem na Bíblia, como já citei aqui anteriormente. Mas a história da mulher cananeia é com certeza uma história peculiar, que nos leva a refletir numa atitude de humildade, de ponderação daquela mulher. Uma mulher de coragem, uma mulher de fé, uma mulher determinada, uma mulher de discernimento. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A mulher cananeia tinha esta confiança de que ela estava na direção certa. Será, minha amiga, meu irmão, minha irmã, será que você está na direção certa nesta tarde? Será que você está realmente se dirigindo a Jesus? Aquela mulher só sabia de uma coisa: a sua filha estava endemoniada. A sua filha estava possessa pelo espírito maligno. A sua filha estava mergulhada no pecado. A sua filha estava condenada, estava indo para a perdição eterna. Mas aquela mulher cananeia, aquela mulher sírio-fenícia, aquela mulher tinha certeza, ela tinha convicção que ela estava procurando a pessoa certa. Alguém a levou, alguém disse para ela e ela compreendeu que Jesus era a pessoa certa, a pessoa que ela podia confiar. Porque muitas vezes, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes estamos cercados de incertezas e dúvidas. E cada vez vamos nos distanciando daquele que pode nos ajudar. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o provedor de nossas vidas. Aquela mulher é uma mulher de fé. A fé a encorajou. A fé nos encoraja. A motivação daquela mulher foi sua fé. A fé no Salvador. Ela reconhecia que Jesus, ele veio para os judeus. Ele veio para os seus. Ela reconhecia isto. Ela compreendeu sim. Mas ela, na sua condição de humildade, ela reconheceu e disse: Senhor, mas também os cachorrinhos. Olha que ela se comparou, meus irmãos, a um cachorrinho. Aquele cachorrinho que come das migalhas dos seus senhores que estão na mesa ali. Aí está comendo um pedaço de carne, joga. Está comendo um pedacinho de pão, joga. Um biscoitinho, joga. Eu faço isso direto com minha cachorrinha que tem lá em casa. E é assim. E ela se comparou a uma cachorrinha. Ou um cachorrinho, quer dizer. Ela não levou em conta a essa comparação. Ela reconheceu Jesus como filho de Davi. Ela reconheceu Jesus como Senhor. Como aquele descendente de Davi, aquele que havia de reinar eternamente. Aquele que realmente era rei de Israel. Ela tinha convicção disto. Ela sabia que estava indo a pessoa certa. Ela foi motivada pela fé,
foi motivada pela coragem de reconhecer a sua pequenez. Tem muita gente que ainda não recebeu a bênção, porque não reconhece a sua pequenez, porque não está indo a pessoa certa. Você quer se libertar, mas não está indo a pessoa certa. Você quer receber a vitória, mas não está indo a pessoa certa. Você quer resolver o seu problema familiar, mas você não está recorrendo à pessoa certa. Aquela mulher era uma mulher estrangeira, ela não fazia parte da comunidade de Israel. Ela vivia nas cercanias de Sidom, mesmo sabendo que ela estava numa posição inferior, dentro desse contexto que eu falei aqui, ela não levou em conta, apenas seguiu. Ela seguiu os passos de Jesus em busca de sua cura, quer dizer, da cura da sua filha. Uma mulher de fé, um exemplo a ser seguido, não só pelas mulheres, mas também pelos homens. Aquela mulher, além de ter sido motivada pela fé, pela coragem, ela era também motivada pela esperança. Ela sabia que havia uma esperança ali. Eu sei que os pais são capazes de dar a vida pelos seus filhos. A mãe e o pai, somente a mãe, né? É capaz de dar vida pelos seus filhos. Todo dia nós somos testemunhas de pais e mães suplicando com fé e coragem pelo socorro dos seus filhos, com determinação. Muitas vezes os filhos nem reconhecem. Tem deles aí que agridem seus pais, maltratam seus pais. Tem muitos deles que não respeitam, não honram, somente quando eles são velhinhos, abandonam eles num asilo, num abrigo de velhos, e não vão nem mais lá, nem saber se ele está vivo ou está morto. Tem muitos filhos assim, que esquecem que aquele pai, que aquele filho, que aquele pai, que aquela mãe deu a vida por eles. Filhos ingratos, né? É um parêntese que eu estou abrindo aqui. Mas aquela mulher, ela nem pensou nessas condições, nessas possibilidades. Mas ela foi, ela não mediu esforços. Ela se humilhou, com esperança no coração, suplicou a quem podia ouvir-lhe, e foi Jesus. Ela teve o discernimento. Ela foi também capaz, irmãos, de discernir o que atormentava a sua filha. Ela era uma mulher tão de fé que ela conseguiu até discernir o que atormentava a sua filha, que eram demônios. Eram demônios. Sua filha estava miseravelmente endemoniada. Ela entendeu que não era uma doença qualquer, que tem muitas doenças aí que por trás são demônios. São opressões malignas. Tem muitas depressões por aí, que depois que Satanás inventou essa palavra depressão, ele tem se escondido muito por trás dessa palavra depressão. Claro que tem os casos realmente relacionados ao problema mental, né? A doença mesmo, que às vezes é hereditária. Mas tem muitas coisas que são possessões malignas, opressões malignas. Pela falta de uma relação com Deus, pela falta de comunhão com Deus, as pessoas entram numa tristeza profunda. Às vezes, por um momento de desobediência, entram numa tristeza profunda, entram num momento de depressão. E muitas vezes, cometem coisas horríveis contra si mesmo. E aquela mulher identificou. Aquela mulher, mesmo não sendo uma judia, mesmo ela não fazendo parte da comunidade de Israel, mesmo ela não conhecendo a palavra de Deus, como ela é, mesmo ela não conhecendo toda a tradição judaica, a história de Moisés, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história de Israel, na sua profundidade, mas ela, talvez por algum milagre que ela ouviu falar, que Jesus fez, ou para ela ouvir falar de alguma coisa que aconteceu no passado, antes mesmo da vida de Jesus, ela alimentou e ela conhecia um pouco da história, ela guardou, e isso fez frutificar no seu coração uma fé gloriosa, ao ponto de ela discernir também o problema da sua filha.
Precisamos, irmãos, também discernir de onde está vindo os problemas. Você sabe por que você está passando por isso? Você já procurou pedir a Deus o discernimento de por que você está passando por essa luta, por esta prova, por que você não está conseguindo se libertar? Por que você não está conseguindo sair desse charco de lodo? Procure, peça a Deus nesta tarde o discernimento. Ela viu a necessidade primordial de buscar a Deus, e ela buscou Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas ela não foi para pedir coisas materiais, não. Ela focou nas espirituais. Ela foi pedir a libertação da sua filha. Tem muita gente que está buscando Jesus apenas para pedir carro, casa, roupa, bom emprego. Olha, quando nós estamos na dependência de Deus, e quando nós estamos agradando a Deus, essas coisas vêm naturalmente. Está escrito lá: buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes passamos por problemas e não sabemos a sua natureza, e buscamos ajuda em lugares, buscamos ajudas em pessoas erradas. Mas a mulher cananeia não. Ela foi no lugar certo e foi buscar a pessoa certa. O discernimento, irmãos, nos faz compreender a natureza do problema. O discernimento faz-nos compreender se ele é de origem espiritual, material, se é clínico, se só Deus pode dar a solução para esse problema. E somente Deus pode dar o discernimento. E no caso da mulher cananeia, certamente ela foi orientada por alguém, ou até mesmo pelo próprio Deus, a buscar a Jesus. E ela conseguiu vencer barreiras. Começou a clamar, para chegar até Jesus. Ela enfrentou, quem sabe até os apóstolos afugentaram ela. Não incomodes o mestre. Vai para lá, mulher. Mas teve outros que não. Mestre, despede-a. Essa mulher está perturbando. Resolve logo o problema dela. Talvez que a mulher naquela época já era uma mulher discriminada. Existia um preconceito. Existiam os conceitos errados sobre a maneira como tratar a mulher. Ainda hoje existe. Naquela época não era diferente. Existia indiferença por parte da sociedade judaica. Não só a sociedade judaica, mas as outras sociedades e outras nações também. Existia uma certa indiferença. E Jesus não respondeu àquela mulher. Até este momento, quando os apóstolos, interviram e pediram para Jesus a despedi-la. Aí Jesus, naquele momento ali que os discípulos interviram, Jesus ficou em silêncio. Olha, meus irmãos, o silêncio de Deus muitas vezes é uma resposta. É no silêncio que muitas vezes Deus está trabalhando por nós. Ele está planejando algo maravilhoso para nossas vidas. Às vezes achamos no silêncio que Deus nos abandonou. Não. É porque Ele está enxergando a hora certa de agir. E o silêncio às vezes nos incomoda. Somente quando a gente pergunta alguma coisa a alguém e essa pessoa não responde, nos dá uma certa indignação, até uma certa revolta. Este é um momento de reflexão sobre esse silêncio de Jesus para aquela mulher. Não fazia parte do povo escolhido, mas que ela fazia parte do povo amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aquela mulher também estava incluída neste amor glorioso. Então, neste momento
difícil sua vida, da certa indiferença que Jesus fez com ela, agiu com ela. Jesus, depois do silêncio, resolveu testá-la, antes de dar a bênção àquela mulher. Isso acontece conosco. Primeiro o silêncio, depois o teste, e depois a bênção. Tem gente que se precipita e quer de qualquer jeito a bênção. E já começa até a murmurar quando demora um pouquinho. Abraão esperou 25 anos para ver a promessa de Deus cumprir em sua vida, que foi o nascimento do seu filho, Isaac. Tem gente que pede, com 2 dias já está murmurando, já está reclamando. E aquela mulher já vem sofrendo há muitos anos com aquela sua filha, com certeza. E Jesus testou-a. E ali Jesus também deu um exemplo para nós, para os seus discípulos, que ele não faz acepção de pessoas. Há certo momento que Jesus mostra que ele também está pronto para ouvir aqueles que não faz parte do seu redil, que não faz parte do seu aprisco. Às vezes até com uma oportunidade de ele compreender que precisa fazer parte do aprisco de Deus. E ali Deus honra muito quem tem fé nele. E aquela mulher foi testada, principalmente numa época em que os judeus viam os gentios como imundos, corruptos, idólatras. Os gentios eram tratados como algo sem valor, como pecadores. Para você ver a oração, aquela oração do fariseu e do publicano ali mostra, né? Como era o tratamento, como eles pensavam dos gentios. E essa expressão que Jesus usa, cachorrinho, era um termo que os judeus muito usavam para referir-se aos gentios, porque eles consideravam o povo pagão como animal, como algo que não valia nada. Mas a atitude de humildade deixou claro o tamanho do seu amor. Jesus não usou esse termo para rebaixar, e sim mostrar que ela não era menos digna de receber sua bênção. Sendo comparado a um animal ou não, o que importa é que aquela mulher insistiu em sua fé e perseverança. Primeiro, ela chegou aos pés de Jesus em atitude de adoração. Primeiro, ela o adorou. Tem gente que quer receber a bênção, quer receber uma resposta de Deus, mas não quer adorá-lo, não quer viver em comunhão com Ele, não quer respeitar a sua palavra, não quer honrá-lo como Deus, como Ele merece ser honrado. Mas aquela mulher, mesmo não fazendo parte da comunidade de Israel, o adorou, numa atitude de humildade e de serva, de joelhos. E depois que ela adorou ao Senhor de joelhos, ela disse: Senhor, ajuda-me, socorre-me. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que adoraram e obtiveram resultados fabulosos. Irmão e irmã, meus amigos, minhas amigas, a adoração vem primeiro. Se você quer ser liberta, se você quer ser liberto, adore. Entrega a tua vida a Jesus. Se arrependa. Abandone o mundo de pecado. Adore, que depois vem a resposta positiva. Quando alguém chega-se com o coração humilde, livre de impurezas, a adoração é recebida por Deus. Adore a Deus, adore ao Senhor. Somente a Ele. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. Tem gente adorando aí todo tipo de coisa por aí. Somente Deus é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Adore ao Senhor porque Ele é digno, porque Ele nos amou primeiro. Porque foi Ele que nos enviou o seu Filho amado para morrer por nós. Agora, depois desse comportamento que ela teve, ao se aproximar da pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, numa atitude certa, isso contribuiu muito para que ela obtivesse vitória.
Ela enfrentou os preconceitos da época. Ela enfrentou as barreiras impostas pela sociedade judaica. Ela enfrentou tudo e foi em busca de Jesus. Isso também contribuiu. Ela superou o desprezo, perseverou pelo amor que ela tinha à sua filha. Ela encontrou a misericórdia do Senhor, por entender que naquele momento Jesus provara a sua fé, mesmo diante do terrível obstáculo que ela encontrou, mas ela não desistiu. Isso é atitude de vitória, irmãos. Quem age assim é porque é uma atitude de vitória, quem quer ter vitória. Ela usou o poder da comunicação, o que às vezes tem sido muito difícil para algumas pessoas. Sofre calada, não busca se comunicar com as pessoas certas, para serem ajudadas. Buscam nas drogas, buscam refúgio na prostituição, buscam refúgio na jogatina, buscam refúgio no álcool, buscam refúgio no celular, nas redes sociais. Motivações erradas, que muitas vezes, em lugar de resolver o problema, dificulta mais ainda, e acabam perdendo o que Deus tem de melhor para ele, ou para ela, ou para nós. Atitudes dessa mulher muito nos ensina nesta tarde. As lições que tiramos aqui é buscar a pessoa certa nos momentos de dificuldades e angústias. É muito importante que tenhamos isso em mente. Procure pessoas que sirvam a Deus, pessoas de boa índole, pessoas que produzem frutos dignos, frutos que glorificam a Deus. Testemunhos firmes e constantes. A mulher cananeia, ela teve a atitude de ir em busca da cura de sua filha. Teve o discernimento de que a filha estava endemoniada. Foi em busca da cura. Ela não desistiu. Procurou o médico dos médicos. Procurou a Jesus. Embora tendo enfrentado dificuldades, ela não desistiu, continuou enfrentando todas as situações. Ela clamou a Deus. E é assim que nós devemos fazer. Clamar quem pode. Clamar quem resolve. Clamar ao Senhor Jesus. Então, nesta tarde, o Senhor quer que você aprenda, que você compreenda, que mesmo nas condições adversas que você esteja enfrentando, seja você quem for, seja a situação qual for, faça como a mulher cananeia, busque a Jesus, aproxime-se do Pai, você vai clamar e vai ser ouvido. A você que tem acesso ao Senhor, mesmo fraco, desanimado, você que quer desistir, você que acha que não há mais solução para a sua vida, nesta tarde, busque ter acesso ao Pai que é misericordioso, que você seja humilde o suficiente para chegar nesta tarde aos pés de Jesus, para que você consiga compreender as palavras que saem da sua boca, assim como aquela mulher compreendeu, a fim de conseguir a sua vitória. E pela fé, e pela sua humildade e perseverança, ela alcançou. Que Deus possa resplandecer esta palavra no seu coração. Que Deus possa te libertar. Que Deus possa resolver o teu problema. Faça como aquela mulher cananeia. Rompa as barreiras por uma boa causa, mas rompa as barreiras em direção a Jesus. Não é em direção a qualquer nome por aí não. Está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 12. Debaixo do céu não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Este é o nome. É o nome que liberta, é o nome que salva, é o nome que te cura, é o nome que te perdoa, é o nome que te tira do lamaçal do pecado, é o nome que te liberta das drogas, é o nome que te liberta dos vícios. É este nome que nós pregamos nesta tarde. Que Deus te abençoe, que Deus te livre de todo mal, que Deus faça resplandecer sua glória sobre sua vida, sobre sua família, e que você realmente tenha um encontro com Jesus,
E que você realmente deixe Jesus entrar na sua vida, entrar na sua casa. Que Jesus faça parte da sua família. E que você realmente possa ser, e possa ter uma novidade de vida, e possa ser uma nova criatura. Porque quem está em Jesus Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não olhe mais para trás, olhe para Jesus. Não faça como a mulher de Ló. Olhe para Jesus. Não olhe mais para trás. Que Deus nos abençoe. E nós vamos ouvir o fechamento desta mensagem. O hino com Soraya Moraes.